Já tem um certo tempo que eu venho observando aí a indústria de jogos, porque é um assunto que para mim é bem familiar, porque eu gosto, né, de jogos. Porém, eu venho percebendo aí, né, no caso dos jogos de videogame e jogos de computador, principalmente jogos de computadores, mas videogames também. Eu venho percebendo que nós atingimos um limite já de desenvolvimento, né? Um limite de potência gráfica nos jogos em que não faz muito mais sentido ter processadores e placas de vídeo muito potentes, porque não faz muita diferença em termos gráficos quando você olha um jogo de 2 anos atrás ou mais. Acredito que em 2018 chegamos nesse limite gráfico. Por quê? O que nós temos hoje é apenas um cartel, né? Um comum acordo entre fabricantes de placas, tanto de processadores, né? Fabricantes de chips e placas, em comum acordo com desenvolvedoras de jogos famosos, de jogos que estão aí, jogos que pertencem a empresas famosas, né, a desenvolvedoras de empresas famosas. Um acordo entre fabricantes de hardware e desenvolvedoras de jogos, né, de software, para que se desenvolva um jogo que exija cada vez mais potência gráfica para rodar numa qualidade gráfica aceitável, né? Para que se venda mais placas de vídeo, mais placas mães, né? Mais processadores, para que a indústria de jogos esteja sempre no lucro, né? no lucro com a venda de peças e de jogos. Porque atualmente cada vez mais se aumenta a exigência de uma placa de vídeo melhor e de um processador melhor a cada lançamento dessas empresas grandes e famosas aí do mercado de jogos, né? Então as pessoas que gostam de jogos e que querem jogar o jogo atualizado precisa ou de um computador muito potente ou de um videogame da última geração, né? E isso é um comum acordo entre as empresas, como eu disse, entre as empresas de software, de jogos e a empresa de hardware. E a única empresa que fica meio que por fora disso é a Nintendo. Muitas pessoas criticam a Nintendo, né, por causa do seu console fraco, entre aspas, né, e pelo preço dos seus jogos, pelo menos aqui no Brasil. Mas muitas pessoas não percebem o que a Nintendo faz atualmente. A Nintendo não entra na onda dessa desenvolvedora de jogos atualizados. Eu falo aqui Resident Evil, falo aqui da Sony, né, com aqueles jogos famosos aí, God of War, Horizon, The Last of Us Part 2, enfim, esses jogos que estão sempre no topo aí e são os jogos mais desejados. Cada vez mais eles precisam de mais hardware para funcionar de forma adequada. E a Nintendo caminha por fora, porque se você observar bem, a Nintendo roda os jogos dela no seu console, que é um tablet. O console da Nintendo utiliza um processador ARM
com uma placa de vídeo da Nvidia, porém muito mais fraca em questão de desempenho, assim como também o processador. E os jogos da Nintendo são excelentes, são jogos bonitos, são jogos envolventes, são jogos cativantes, são jogos clássicos e que rodam num tablet. Já parou para pensar um pouco, você aí que gasta um absurdo comprando e montando um computador gamer com uma placa de vídeo deste tamanho, né? Com muita memória RAM, com um cooler desse tamanho para refrigerar um processador, compra uma fonte que consome uma energia absurda, né? Porque ela precisa suportar, né? Ela precisa suprir a demanda da placa de vídeo e do processador e do jogo. Já parou para pensar que você gasta um dinheiro enorme, uma quantidade de dinheiro enorme para montar um computador gigante para rodar os jogos, sendo que a Nintendo roda os jogos dela num tablet. A Nintendo roda os jogos dela, que são bonitos e muito legais, são envolventes, cativantes, roda num tablet. Se as desenvolvedoras de jogos quiserem, elas conseguem sim desenvolver jogos bonitos, cativantes, empolgantes, imersivos para rodar num computador ou num videogame simples como o Nintendo Switch. Já pensou você podendo gastar com uma configuração bem baixa em termos de hardware, quando se fala de jogos para computador, conseguir montar um computador ali usando um Celeron, usando um Pentium, uma placa de vídeo integrada, e ainda assim conseguir jogar Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, God of War, The Last of Us Part 2, né? Conseguir jogar esses jogos atualizados que vão sair aí, Mortal Kombat, Street Fighter. Já consegui imaginar você montando uma configuração básica e conseguindo rodar os jogos? O que as pessoas precisam compreender é que a fabricante de hardware, ela faz o hardware, monta o hardware, desenvolve o circuito, e o software, porque o jogo é um programa de computador, nada mais do que isso. Então, a empresa, ela tem que desenvolver o jogo para rodar em cima daquele hardware. E é exatamente o que a Nintendo faz. A Nintendo tem um processador dentro do Switch, que é um processador ARM, que é os mesmos processadores utilizados nos smartphones, né? Nos celulares, porém de 4 núcleos. Vai lá dar uma olhada na configuração do Nintendo Switch, você vai ver que o processador dele é um processador ARM de 4 núcleos. E com 4 núcleos rodando a 1 GHz, alguma coisa assim, a Nintendo faz esses jogos bonitos, como Zelda, Mario, e ainda tem outros jogos também que rodam no Nintendo Switch, como Mortal Kombat 11, se não me engano, acho que ele roda assim. Posso estar enganado, mas acho que roda sim, né? Além de vários outros jogos que também saíram para a Nintendo Switch. Então, o software, que é o jogo, ele tem que se adaptar ao hardware. Se a Capcom quisesse, ela desenvolveria sim um Resident Evil 4 Remake para rodar nativamente no Nintendo Switch. É questão de otimização. É um software, é um programa de computador. Assim como God of War também, se ele fosse otimizado, se a empresa quisesse, se a Sony quisesse, ela desenvolveria os jogos dela para rodar em videogame simples. Basta querer. Então existe
um acordo, existe um cartel entre desenvolvedores de jogos e fabricantes de placas, de vídeos e etc. E a Nintendo, ela não precisa entrar nessa briga. Quem quiser, porque ela vende muito, né? Então, quem quiser, quem tiver interessado, tá ali. Basta pegar e desenvolver o Resident Evil 4 Remake para Switch. Basta fazer o código dele funcionar no Nintendo Switch. Pode parecer um absurdo, muitos diriam que é impossível, mas olha o Zelda, mundo aberto, né? Tá aí, faça, basta querer fazer o jogo rodar. Mas o cartel está aí, né? E quem paga essa conta somos nós, né? Os consumidores, né? Os consumidores é que bancam, né? Todo esse cartel de hardware e software, no caso dos jogos, certo? Então espero que tenha sido uma boa reflexão aí para você este vídeo. Obrigado e até a próxima.